Oi pessoal, bom dia. Desculpem o sumiço, mas a gente vai seguir aqui conforme eu havia prometido para vocês, tá? Em relação aos crimes contra o patrimônio, nós vimos a receptação, nosso último vídeo foi a respeito da receptação, artigo 180. Falta ainda que a gente estude os artigos 181 a 183, que são artigos bem rapidinhos que dizem respeito a disposições gerais. O que são essas disposições gerais? São observaçõezinhas, né, detalhes, informações, regras a respeito de todos os outros crimes contra o patrimônio. Então, o artigo 181 a 183 são regras, informações, cláusulas que dizem respeito aos crimes contra o patrimônio, tá? O artigo 181 é a chamada imunidade absoluta. O que diz o artigo 181? Ele diz lá, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Gente, então, primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, essas são as imunidades absolutas. No artigo 182, a gente vai ver as imunidades relativas. Essas imunidades absolutas são chamadas escusas absolutórias, ou então excludentes de punibilidade. Então, essa é a natureza jurídica desse artigo 181. Por quê? Porque ele prevê a isenção de pena, ou seja, o indivíduo não vai receber a pena quando, eventualmente, ele comete um crime contra o patrimônio e cuja vítima sejam essas pessoas. Então, um cônjuge em relação a outro cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Um filho em relação ao pai, o pai em relação ao filho, ou seja, ascendentes em linha reta, ascendentes e descendentes em linha reta, que é aquela linha, não é a linha colateral, é a linha reta. Então, essas pessoas que cometam crimes contra essas vítimas vão ter uma isenção de pena. Por que existe essa previsão? No sentido de tentar proteger os valores de família, para que haja aí uma situação de restabelecimento de laços, de vínculos familiares, para tentar, no sentido de preservar a família, tá? É essa a decisão do legislador. Bom, o que eu posso falar a respeito dessas imunidades? Primeiro que essas imunidades só valem, de acordo com a previsão expressa da lei, só valem em relação aos crimes contra o patrimônio, certo? E não em relação a crimes, eventualmente, que tenham conexão com os crimes contra o patrimônio. O que mais? Essa imunidade só vai valer se a minha conduta exclusivamente prejudicar essas pessoas. Se eu, eventualmente, subtraio a minha mãe, mas além da minha mãe existe um outro terceiro prejudicado, ou seja, uma pessoa que não faça parte desse rol do artigo 181, não vai existir a imunidade. A imunidade só é estendida em relação a essas pessoas, tá? O que mais? Ele fala lá no artigo 181, a fato cometido contra cônjuge durante a constância da sociedade conjugal. Gente, não importa, por exemplo, se seja separação de fato. Se existe separação de fato, ainda existe o vínculo matrimonial. Então, isso é irrelevante. Bem como também questões como regime de bens também é irrelevante, tá? Então, a separação de fato, ela não exclui a possibilidade dessa imunidade. O que mais? União estável. União estável, ela existe uma situação de equiparação aí à entidade familiar, tanto pelo Código Civil e como, obviamente, pela Constituição. Então, não seria uma analogia em Malam Partem você acrescentar aí uma situação, algo que fosse prejudicial. Pelo contrário, porque isso daqui é uma situação de benefício para o réu. Então, nem seria uma situação de analogia, porque a Constituição já prevê essa possibilidade, a Constituição já faz essa equiparação, então está encaixado. Mas caso a Constituição não o fizesse, seria uma situação de analogia em bonam partem, e sempre em direito penal é possível, tá?
que mais de importante, gente? Parentesco por afinidade, né? Sogro, sogra, genro, nora, não é possível essa imunidade. Ele fala ainda, né, aqui no Código Penal, filhos legítimos e ilegítimos, essa nomenclatura, esses termos, né, não existem mais, tanto porque o Código Civil e a Constituição não fazem mais essa distinção, tá bom? Agora eu vou fazer um próximo vídeo sobre as imunidades relativas.